Abra sua Bíblia em Hebreus 12:14. Antes de eu viajar para a Europa para fazer missões, eu quero ainda deixar uma palavra para a igreja sobre santidade. Eu orava ontem o Senhor e perguntando o que Ele queria que eu ministrasse a igreja hoje. E o Espírito Santo me fez lembrar do propósito que estamos e que é necessário ainda que se fortaleça por meio da palavra esse tempo de santidade que estamos buscando. Eu espero que você que faz parte desse ministério, você esteja comprometido com aquilo que Deus direciona esse ministério. E o que Ele tem nos direcionado é para um tempo de santidade. Porque se nós quisermos ver a glória de Deus nos dias de Pentecostes, nas nossas vidas e através das nossas vidas, é necessário se preparar para receber da parte do Senhor. E a santidade é o caminho para se buscar então esse revestimento, para buscar este renovo, para buscar este enchimento para a glória de Deus. E esse texto que é o texto dessa noite, eu acabei citando aqui no final da oração, e essa tradução da NVI eu acho muito tremenda, mas que você possa aí receber de Deus mais essa palavra para fortalecer essa busca pela santidade. E eu tenho certeza que se você responder a esse chamado do Senhor para esse tempo, rios de águas vivas fluirão no seu interior e do seu interior. Amém? Glória a Deus. Hebreus 12:14, assim diz o Senhor: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Mantenha o texto. Quando eu falar igreja, vocês leem bem forte, bem bonito para Jesus, para a glória de Deus. Aí não está esforcem-se não? Vê se então eu errei, vê se é a King James. Posso ter errado aqui na referência. Não. Ok, deixa então essa tradução e... Não era, porque ela estava lá. A minha também aqui, essa NV aí está furada, hein? Porque a irmã falou também que está igual a minha aqui. Deixa eu pegar aqui no textozinho aqui da... NVT. Então eu que errei aqui. Ok, vamos lá então. Quando eu falar igreja, os irmãos leem nessa versão então aí, ok? Eu acho essa tradução muito boa para nós, pela expressão do início, esforcem-se. Viu? Então vamos lá. Igreja. Glória a Deus. Eu quero então ministrar à amada igreja sobre o desafio da santidade. Diga, o desafio da santidade. A santidade é um desafio para nós cristãos. É um desafio muito grande. Mas é importante dizer que todos nós enfrentamos desafios no nosso dia a dia. É desafio no trabalho, desafio na escola, na faculdade, no relacionamento conjugal, no namoro, no ministério. Em resumo, as nossas vidas, ela é cheia de desafios. Amém, amados? Desafios, o desafio faz parte da vida do ser humano. E desafios, branco, são para serem enfrentados, principalmente no poder do nome de Jesus. E desafio, irmãos, ele é inerente ao ser humano. E é interessante que quando nós éramos ainda informes, tivemos que enfrentar desafios. Dentre milhões de sêmen, nós éramos um.
E ali se deu o nosso primeiro desafio, a maratona da vida. Vencemos uma grande maratona até alcançarmos o óvulo. Depois veio o desafio da fecundação, para que assim sendo concluído, houvesse o milagre da vida, que numa linguagem biológica se chama concepção da vida. Amém? Então você já nasce, aliás, você já no caminho da formação, você já começa a enfrentar o primeiro desafio. Mas a boa notícia é que você já nasce ganhando esse desafio. Isso é tremendo demais. Isso é poderoso demais. Porque se você está aqui nessa noite e você não se acha capaz de nada, e talvez você não se acha capaz de nada porque alguém disse que você não era capaz de nada, você vai repreender essa palavra no nome de Jesus. E o fato de você ter nascido já significa que você é um vencedor e uma vencedora. Só que ainda tem um bônus aí maravilhoso. Por quê? Você e eu já somos vencedores desde nascença. Mas desde o dia que nós entregamos as nossas vidas para Jesus, nos tornamos mais do que vencedores. Amém? Então fala para esse irmão assim, olha, você é mais do que vencedor. Fala, a santidade é um desafio. Pode ter certeza que você vai vencer e vai alcançar a santidade. Fala, e hoje Deus vai falar com você o caminho para você viver essa santidade. Amém, amados? Glória a Deus. Então, não é diferente na vida espiritual. Desde que nascemos na fé, somos desafiados a viver uma vida que agrada a Deus, que glorifique o seu santo nome. Somos desafiados a fazer a diferença numa sociedade corrompida pelo pecado, dominada pelo Deus deste século, o diabo. E aí, um desses desafios, então, é viver em santidade. Então, amados, é muito importante você receber esta palavra para a sua vida hoje, que Deus te chamou para você fazer a diferença, para você ser diferente, para você realmente manifestar Cristo, para você manifestar o reino de Deus na terra. E o caminho para você permitir que o caráter de Cristo seja forjado em você é o caminho da santidade. Porque conforme nós vamos buscando o caminho da santidade, o caráter de Cristo vai sendo formado ou forjado em nós, de maneira que nós vamos refletir a santidade de Deus, nós vamos refletir o caráter de Deus, e as pessoas olharão para nós e verá Cristo, e isso vai mexer com toda a nossa estrutura psicológica, todas as nossas ações, tudo aquilo que envolve o nosso ser. E isso vai refletir em ações diferenciadas, Sobretudo porque nós vamos atrair a presença da glória de Deus. E aí a unção do Espírito Santo vai fluir em nós e através de nós. De maneira que tudo aquilo que pusermos as mãos, Deus vai abençoar. De maneira que, ainda que as trevas se levantem, ainda que o mal se levante contra nós, que os nossos inimigos se levantem, todos eles cairão por terra, porque a unção despedaça todo o jugo. Aleluia! Então, em se tratando de santidade na vida cristã, eu não sei se você já pensou assim, mas parece que é algo difícil de ser alcançado. Eu não sei se você já parou para pensar neste assunto doutrinário da igreja cristã e desse desafio nosso como cristão. E aí, quando nós lemos esse texto de 1 Pedro 1,16, que diz, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E aí, quando nós lemos esse texto, dá uma impressão
que é uma utopia. Dá uma impressão que é difícil de alcançar a santidade. E eu venho falando isso nas mensagens anteriores, né? A gente tem um pouco de dificuldade com a questão da palavra santidade. A gente perde mais tempo baixando a guarda só em ouvir a palavra. A gente perde mais tempo em dizer que é difícil alcançar a santidade do que tomar posse de que, se o Senhor, através do apóstolo Pedro, disse: sede santos, porque o vosso Pai é santo, é porque é possível sermos santos. E aí, algumas vezes eu perguntei ao Espírito Santo, também porque algumas vezes também tive essa postura de olhar a santidade como algo inatingível. E algumas vezes eu perguntei: Espírito Santo, por que muitas vezes, então, nós não alcançamos a salvação? Talvez aqui seja a palavra-chave para mim, para você, ou uma pergunta-chave para nós essa noite. A pergunta não ou a fala, né, não é: a santidade é algo muito difícil, mas a chave é a pergunta: por que muitas vezes nós não alcançamos a santidade? Porque quando nós criamos esse questionamento, o próprio Espírito Santo, ele vai nos responder. Todas as vezes que você fizer um questionamento ao Espírito Santo, que seja para você aprender, que seja para você entender o que Ele quer para a sua vida, Ele vai te responder. E Ele vai usar a palavra de Deus para nos responder. E Ele me respondeu. E Ele me revelou algumas verdades, que eu não considero as únicas, mas algumas verdades que nós precisamos essa noite aqui meditar, que nos impedem de sermos santos. Nos dar a resposta por que às vezes nós não alcançamos a santificação. E aí, queridos, é importante relembrar que a santificação é um processo. Ela se dá na vida do crente progressivamente, gradualmente. É como se um servo de Deus estivesse subindo uma escada que não tivesse o fim do degrau. E você vai subindo, vai subindo, vai subindo. É como Provérbios 4,18, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, se nós entendermos que a santificação é um processo e que se dá gradualmente, paulatinamente nas nossas vidas como cristãos, a gente já deixa de ver a santificação como bicho-papão. Agora, por que então muitas vezes não alcançamos a santificação? Em primeiro lugar, diga assim comigo: porque aquilo que deveria está morto em nós, está mais vivo do que nunca. Aqui está a primeira resposta. Muitas vezes nós não alcançamos a santificação porque aquilo que deveria estar morto em nós está mais vivo do que nunca. Eu estou me referindo sobre a nossa natureza pecaminosa, que a Bíblia chama de carne. E ela nos diz que as obras da carne são conhecidas e são. Coloca aí por gentileza Gálatas 5, 19 a 21 e prega comigo. Quando colocar o texto ali, você lê bem bonito esse texto de Gálatas 5, de 19 a 21, por gentileza. Na outra eles leem então, que eu vou ler para ganhar tempo. Gálatas 5, 19 a 21 diz assim, ó: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Esse texto de Gálatas, ele nos traz um parâmetro e até características do que vem a ser as obras da carne. O que
Deus está falando comigo e com você nessa noite. Muitas vezes nós não estamos alcançando a santificação, porque nós estamos deixando a prostituição aflorar, nós estamos deixando a impureza aflorar, a lascívia aflorar, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. E pasmem, eu estou falando dentro da igreja evangélica. Estes pecados que eu acabei de falar aqui, pecados que estão acontecendo dentro da igreja evangélica. E que em algum momento eu e você nos tornamos presa nas mãos destes pecados que estão aqui. Não tem como vivermos em santificação se aquilo que deveríamos fazer, que era mortificar a carne, nós não estamos fazendo. Quando nós estamos dando vida para ela. E quando eu dou vida para a carne, quando todas essas coisas que eu disse, eu as alimento. Não tem como você viver uma vida de santidade se você fica vendo pornografia. Não tem como você ter uma vida de santidade se você fica, por causa da pornografia, tendo pensamentos impuros. E isso, irmãos, é um dos maus mais terríveis que tem assolado a igreja de Jesus. Se tem uma coisa que tem assolado a juventude, os adolescentes, homens casados, líderes, é a pornografia. O que tem de pessoas aprisionadas em pornografia, se as pessoas tivessem coragem de confessar isso diante da igreja, nós tomaríamos um susto. E não pensem vocês que eu estou inventando história, porque eu não estou. E como pastor, eu tenho acesso também às coisas. E muitas vezes eu tenho pessoas me procurando, pedindo ajuda, inclusive, por causa deste mal que tem assolado. E a coisa está tão ruim, está tão complicada, que a pornografia já tomou conta de muitas mulheres. Há pelo menos uns 10 anos atrás, eu dei uma palavra sobre isso, e trouxe um dado, e que eu acredito que o dado já é diferente. De 100% de pessoas viciadas em pornografia, 20% já eram mulheres há 10 anos atrás. O nosso país, o Brasil, é, se não me falha a memória, o primeiro país no ranking da pornografia, que consome mais o mercado pornográfico. Você tem noção como que isso é sério, irmãos? Você entende como nós precisamos falar de santidade? E essa palavra me confronta também. É por isso que nós precisamos estar muito atentos às redes sociais. Porque agora, você não precisa mais procurar a pornografia. Ela vem até você. E às vezes, só enrolar os rios, eles estão surgindo. E tantas outras coisas que têm acontecido, que têm gerado esse pecado no meio da igreja. E aí, amados, como que Deus pode se manifestar na vida de uma pessoa ou de uma igreja onde o pecado da imoralidade, da impureza está tomando conta? Então, isso é algo para nos desafiar aqui nessa noite, porque a grande verdade a santidade é um desafio, sim, mas é atingível. Mas às vezes nós não estamos atingindo porque nós estamos alimentando a nossa carne. E nós aprendemos domingo que tudo aquilo que eu vejo e tudo aquilo que eu ouço são portas que alimentam a nossa carne. Então sabe por que muitas vezes nós não estamos alcançando a santificação? Porque aquilo que deveria estar morto em nós, que é a carne, está mais viva do que nunca. E aí, queridos, a Bíblia nos dá uma ordem quando se trata das obras da carne, quando se trata
dessa questão que nos aflige, porque é uma guerra que acontece em todo o tempo. Lembra? Nós falamos sobre os 3 inimigos no domingo da santidade. É uma guerra que nós enfrentamos, todos nós que estamos aqui. Nenhum de nós, a começar por mim, e se escapa, irmãos. Eu quero deixar muito claro aqui que o que eu estou pregando para você é para mim, é para nós. É um desafio, porque em todo tempo nós estamos sendo estimulados a fazer o que não é para ser feito. E eu estou perdendo um pouquinho de tempo nesse tema, porque eu sei que talvez de todos os que estão aqui, o que mais tem assolado a vida da igreja, da vida cristã, dos irmãos, e da igreja num contexto geral. E aqui os outros, se a gente fosse destacar também, tem, mas o que talvez mais esteja em voga hoje é essa questão da imoralidade, da promiscuidade. É por isso que os jovens, os adolescentes hoje namoram, mesmo cristãos, já estão fazendo sexo. A impureza está tomando a mente. Como que nós podemos ter um Pentecostes novo recebendo de Deus se a gente está com uma mente impura, com a nossa vida alimentando a nossa carne? Não há como fazer isso. O Espírito Santo não pode habitar em um templo que esteja sujo. E aí qual é a orientação da Bíblia? Mortificar a carne e fugir daquilo que alimenta a carne. Então, não é para a gente olhar para a santidade e dizer assim, ai meu Deus, é uma coisa que é muito difícil. Não. Você quer ser santo? Se você quer ser santo, você vai ter que fazer 2 coisas. Mortificar a carne e fugir daquilo que alimenta ela. Não tem como você viver uma vida de santidade se não acontecer uma ação, uma atitude nossa. Sabe por que santificação é um processo? Porque nós fazemos parte deste processo. E sabe por que a salvação é um ato? Porque foi algo conquistado pelo Senhor. Nós não teremos condições de nos salvar. Então é um ato da graça, da misericórdia, do amor de Deus. Mas a santificação é um processo, porque depende de eu decidir mortificar a minha carne. Depende de eu tomar uma atitude de fugir daquilo que leva a minha carne a cometer pecados. E aí Colossenses 3,5 vai dizer, assim façam morrer tudo, assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E em 2 Timóteo 2,22 ele diz, fuja dos desejos malignos da juventude. E aqui uma palavra inclusive específica para os jovens, mas que se aplica a todos nós. Então, se nós quisermos viver uma vida de santidade, o primeiro desafio é mortificar a carne, fugir daquilo que vai alimentar a carne para que a gente possa cometer pecado. E aí o que acontece? O inverso. Muitas vezes não estamos obedecendo a estes mandamentos e fazemos o contrário. Damos vida à carne, partimos para cima do pecado e o alimentamos. Mas nesta noite Deus está te chamando e me chamando para vencer esse primeiro desafio e dizer nessa noite assim, Espírito Santo, me ajuda a mortificar a minha carne. Espírito Santo, me ajuda a fugir de tudo aquilo que alimenta a minha carne. E não há dúvida de que Ele vai vir sobre você, sobre mim, vai nos dar vitória para a glória dEle. Sabe por quê, irmãos? Se nós nesta noite não decidirmos mortificar a carne e nem fugir, nós estaremos numa rota de morte espiritual. É por isso que muitos às vezes não estão sentindo a presença de Deus, não estão sentindo a glória de Deus. Por quê? Porque estão alimentando a carne. E o apóstolo Paulo, ele deixa isso claro em Romanos 8,13, quando ele disse, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte,
Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos, melhor dizendo, os feitos do corpo, certamente vivereis. Então a palavra de Deus está deixando claro para nós que se nós não tomarmos esta decisão, nós estaremos numa rota de morte. E aí, queridos, não tem Pentecostes para quem não busca o caminho da santidade. De 5 a 8 de junho, um portal vai estar aberto aqui sobre esse lugar, para Deus liberar a glória dele, o poder dele, para ele nos encher. Mas ele quer encontrar em nós vasos vazios da carnalidade. Tem uma mensagem que eu prego sobre santidade, que o tema é: para se encher, tem que se esvaziar. Então você tem que estar disposto a se esvaziar nesta noite de tudo aquilo que é da carne. Porque senão, quando o Espírito vier a ser derramado, ele não tem onde ser derramado, porque você já está cheio daquilo que não presta, cheio de carnalidade. Quem está recebendo essa palavra, dá uma glória a Deus aí. Em segundo lugar, porque ainda não estamos cheios do Espírito Santo. Então tem muita gente que não está alcançando a santificação, porque ainda não está cheio do Espírito Santo. Essa é a segunda verdade. Em Efésios 5,18, texto tão conhecido de vocês, nosso: e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A Bíblia nos manda se encher do Espírito Santo, mas parece que ao invés de nos encher do Espírito Santo, estamos nos enchendo de outras coisas que não tem nada a ver com o que Deus tem para nós e com a sua santidade. Essa é a questão. O Senhor nos manda andar em espírito, para não cumprirmos os desejos da carne, mas muitos preferem andar na carne. E sabe por que disso? Porque não estamos buscando estar cheios do Espírito Santo. Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo pode andar no Espírito ou em Espírito. E nessa noite, tudo que Deus espera de mim e de você é que a gente dê ouvidos à sua voz. Porque todo aquele que está querendo ser cheio do Espírito Santo, o que ele vai buscar fazer? O que você está recebendo já há algumas semanas e mais hoje aqui nessa noite. Mortifica a carne. Fuja daquilo que alimenta ela. Busca o caminho do enchimento, porque o texto também nos dá uma ordem: enchei-vos. Enchei-vos. Quando eu olho alguns textos da palavra de Deus, quando eu me deparo com algumas mensagens que Deus deixou para nós, eu fico glorificando ao Senhor. E esse texto de Efésios 5,18 é um deles, porque justamente, irmãos, por causa da nossa carnalidade, por causa daquilo que está em nós, como foi pregado domingo, os 3 inimigos que podem nos impedir de viver uma santidade. Ele sabe que mesmo quando você se enche do Espírito, é possível depois você se esvaziar do Espírito Santo. Sabe por que todo ano Deus tem um novo Pentecostes? Porque Ele sabe que a gente dá mole, irmãos. E a gente precisa sempre lembrar que se nós quisermos ser cheios, é preciso mortificar a carne, fugir daquilo que alimenta ela, para que nós possamos alcançar a presença da glória de Deus. Aleluia, aleluia. Em terceiro lugar, porque muitas vezes não alcançamos a santificação? Porque muitas vezes temos perdido, escute isso, repita comigo: porque muitas vezes temos perdido o temor do Senhor. Isso aqui, irmãos, é algo que a gente precisa refletir aqui nesse momento. Temor, irmãos, fala de reverência, fala de consideração,
fala de respeito, obediência e zelo. Então presta atenção no que eu vou dizer para você. Todas as vezes que você vem ao culto para prestar um culto a Ele, seja aqui ou seja em qualquer outro ministério, que você fica na hora do culto de conversa, que você fica no culto olhando mais as redes sociais, aliás, você não deveria nem usar, nem mais, né? Não deveria ver, né? Isso é falta de reverência, isso é falta de consideração, isso é falta de respeito, isso é falta de obediência e zelo para com as coisas de Deus. E nós precisamos, queridos, entender que o nosso Deus, Ele é um Deus de detalhes. Quando a gente fala de santidade, queridos, a gente está falando de santidade em algo muito, muito mais profundo do que somente vestimenta. É meio que automático na nossa mente religiosa, quando fala de santidade, a gente liga a vestimenta. E não é só isso. E porque muitas vezes a igreja ficou só nesse parâmetro da vestimenta, se preocupou tanto com a vestimenta somente, o que não está errado, mas a essência daquele que estava preocupado só com a vestimenta, não estava uma essência conforme o caráter de Deus. Aí o diabo depois começou a falar, não adianta ter roupa aqui, acolá e ter a língua fofoqueira, né? Não ter caráter, não paga, compra e não paga. E aí, amados, a gente caiu no outro erro. Aí a gente tentou, porque também não conseguiu muitas das vezes, ter um caráter, e aí deixou de observar também que quando se fala de santidade, também envolve a vestimenta. Também envolve a vestimenta. Só que é o seguinte, quando se fala de santidade, o texto de 1 Pedro, ele vai dizer que nós devemos ser santos em todo o nosso procedimento. Não é só na vestimenta. Então, quando a gente fala de santidade, a gente está falando de santidade em todos os níveis. E aí, queridos, quando a gente entra na casa do Senhor, a gente precisa entender que falta de reverência também é falta de santidade. Porque a falta de temor não nos torna santos, assim como temer a Deus nos torna santos. E aí, queridos, eu não tenho como não citar aqui, e eu não vou citar a religião, você vai ter ideia de qual seja, mas tem uma religião aí, que é bem contrária àquilo que nós pregamos, vai fazer algum ato de reverência lá, na hora que está acontecendo lá, as manifestações. Aliás, não experimenta não, está amarrado. Mas quem já foi lá coisa, nada a ver, né? Pelo menos vocês se animaram um pouco aí, né? Mas eu já ouvi testemunhos como esse, inclusive de quem já se converteu e estava lá outrora, e conta como acontecia quando alguém tinha algum tipo de irreverência. A coisa era violenta, é violenta na verdade. E às vezes a gente entra na casa do Senhor e a gente parece que está entrando na sala da nossa casa. A gente não respeita quem está ministrando. E eu falo para vocês, irmãos, qualquer ministro dessa casa que estiver aqui em cima, se você ignorar, se você desrespeitar, você está me desrespeitando. Eu vou fazer missões. Eu estou cumprindo uma agenda de Deus. Então, quem assomar esse púlpito aqui, e na minha ausência, são só vasos de honra desta casa.
Olha que privilégio, irmãos. Olha que privilégio nós temos. Eu não precisarei trazer ninguém de fora para ministrar aos irmãos. Porque nós temos homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo aqui, com palavras abençoadas, que são bocas de Deus aqui. Então, reverência. Está faltando temor, irmãos. Por isso que muitas vezes a gente não está alcançando a santidade. Está faltando temor. E você vai ver que o temor está ligado à santidade. A palavra vai dizer isso. E aí, o próprio salmista vai dizer no Salmo 111, versículo 10, um texto também muito conhecido da igreja: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se tem uma sabedoria que você precisa ter na sua vida e buscar tê-la, é o temor do Senhor. Então, quantas vezes temos perdido o temor do Senhor nas nossas atitudes e condutas? E aí Provérbios 8:13, parte A, vai dizer para nós, ele vai nos ensinar: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Você quer, em nome de Jesus, em atitude, mostrar o quanto você teme a Deus? Aborreça o mal. Quando o mal chegar diante de você, renuncie ele, fuja, como está sendo ministrado. Lembra? Pecado é ofensa contra Deus. Então, o que você precisa fazer é aborrecer o mal. Mas há alguns ainda que vão longe demais, como diz também Provérbios 1:29, que vai dizer: porquanto, olha só, aborrecem o conhecimento e não preferiram, aliás, aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Isso aqui é o ápice da falta de temor. Ele não aborrece o mal, mas ele aborrece o conhecimento de Deus. Ele ignora o conhecimento de Deus. Quando eu falo aqui para vocês, ministrando a palavra, e digo assim: igreja, reaja o altar. O que eu estou dizendo para você? Tema o Senhor naquilo que Ele está falando para você nessa noite. Ele está dizendo para você: aquilo que vocês estão ouvindo eu falar por meio dos meus filhos, das minhas filhas, essas verdades, esta mensagem, ela precisa ser encarnada na vida de vocês. Quando eu encarno a palavra, quando eu coloco em prática a palavra, eu estou temendo ao Senhor, porque o temor aí é um temor de obediência, é um temor de observância. Ou seja, Ele diz que eu tenho que fugir, então eu vou fugir do pecado. Ele diz: eu tenho que mortificar a minha carne, então eu vou mortificar a minha carne. E a maneira que você mortifica a sua carne não é alimentando ela, mas é se enchendo do Espírito Santo. É isso que Deus está falando para mim e para você nessa noite. E aí, por esta razão, irmãos, muitos têm perdido então o temor do Senhor. Por quê? Porque estão desprezando, estão ignorando os princípios e valores do reino. Se você, como crente em Jesus, não a cada culto refletir como está a sua vida diária com Deus, como que está o seu andar, o seu falar, se você não observar como que você está refletindo Cristo, isso significa que você pode não estar temendo a Deus, logo você também não vai viver uma vida de santidade. Amados, viver uma vida de santidade é muito mais do que fazer jejum. O jejum, ele é uma ferramenta de consagração. Aliás, o jejum é uma maneira de você doutrinar a sua carne. Eu estou no período do jejum que eu estou, e eu vou falar para te dar exemplo, não para anunciar que eu estou jejuando, até porque toda a igreja está em jejum. Mas eu tenho deixado para ter uma alimentação só às 6 horas da noite. De manhã nem tanto, que eu não sou assim fã de tomar café. Para mim, se tiver café eu tomo, se não tiver eu não tomo. Isso para mim não mexe com
com meu estômago. Mas sem almoço, mexe com o meu estômago. E aí, quando a fome vem e eu começo a orar naquele momento, eu estou o quê? Doutrinando a minha carne. Eu estou dizendo para a minha carne, você quer comida, mas eu não vou te dar agora. Agora, só este exercício é só uma ação religiosa. Aí você só ficou sem comer. Agora, quando eu faço este exercício de me abster de alimentos, me abster de algumas coisas desejáveis, nesse período que eu estou no jejum, eu estou mortificando a minha carne. E aí, quando eu faço isso com espiritualidade, quando eu, além disso, eu estou alimentando o meu espírito com mensagens, com o estudo da palavra, com adoração, aí, meu amado, meu Deus do céu, aí a glória de Deus enche a sua vida. Aí naquele momento, lembra que eu sempre falo aqui, olha, não fique apenas sem comer, mas naquele horário, tira aquele momento para você buscar o Senhor, para você orar, para você buscar a presença dEle. Aí naquele momento que você teria que estar, no seu dia a dia, alimentando a sua carne, você vai estar alimentando o seu espírito. E nisto você vai o quê? Doutrinando a sua carne. Nós somos um ser, amados, adaptável. Já tem 4 dias ou 3 dias que eu estou fazendo assim, meu organismo já está se acostumando. Então nós precisamos entender, irmãos, escute isso aqui em nome de Jesus, que você pode em Cristo Jesus mortificar a sua carne, que você pode em Cristo Jesus fugir das coisas pecaminosas. Você pode. Agora depende de uma ação sua. E aí, amados, esta falta de temor que às vezes tem no meio da igreja, ela se torna mais grave ainda quando alcança aqueles que ministram no altar. Porque quantos estão assomando os púlpitos sem o temor de Deus? Quantos não têm dado exemplo e vivido uma vida impura, uma vida promíscua, e às vezes a gente nem sabe. Mas aquele que é o dono da igreja sabe, irmãos. E Deus não se deixa escarnecer. Precisamos então nessa noite decidir caminhar na vida cristã como a igreja primitiva andou, no temor do Senhor, como está em Atos 9:31, que diz assim: a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Portanto, se quisermos alcançar a santidade, devemos viver no temor do Senhor, como também Paulo nos diz em 2 Coríntios 7:1, que diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito. Agora olha o finalzinho. Lê o finalzinho, por favor. Vamos lá, aperfeiçoando. 1, 2, 3, vamos lá? Mais uma vez. 1, 2, 3, aperfeiçoando. Você viu como que a santidade está ligada ao temor do Senhor? Porque para você viver uma vida santa, você tem que o quê? Observar, cumprir aquilo que Ele está mandando. Sabe o que vai fazer você ser santo? Se você pegar essa palavra que você está recebendo e sair daqui decidido a colocar em prática. Aí você vai viver uma vida santa. Aí você vai ser cheio do Espírito Santo. Aí vai ser céu na terra. Aí, meu irmão, tu vai cuspir fogo. Mas o negócio é muito poderoso. O nível de unção, você não tem ideia, irmãos. Você não tem ideia do que é você viver uma vida santa e se encher da presença da glória de Deus.
É possível uma pessoa que esteja vivendo em santidade, cheia do Espírito Santo, passar em lugares e demônios se manifestar. Pessoas serem curadas só porque você passou. E não é heresia. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Porque você vai ler lá que eram tantos enfermos e que eles não alcançavam os apóstolos. E tem lá em Atos dizendo o seguinte, que eles colocavam os doentes apóstolos para que quando a sombra de Pedro passasse, curasse. Sabe o que é isso, irmãos? Unção do Espírito Santo. E é esse nível de unção que Deus quer te levar e me levar. Quando eu estou falando de um novo Pentecoste que está vindo por aí, eu estou falando para você desse nível de operação. E é tão verdade que nós precisamos, irmãos, de sempre ter um novo Pentecostes, que a gente percebe que às vezes a igreja está apática, às vezes a igreja está longe, às vezes a igreja está, parece que em Nárnia. Parece que ela está em outro lugar, no sentido que está só o corpo aqui. E isso tem que nos incomodar, irmãos. Uma frase que eu tenho que voltar a repetir aqui é: quando você vier para cá, diga assim: Senhor, eu estou indo ter um encontro com a sua glória. Começa a trazer isso à sua memória novamente. Senhor, eu estou indo para a tua casa para ter um encontro com a sua glória. Quando eu voltar da viagem, eu quero trazer outras mensagens que vai nos levar a esse exercício. Pregar novamente aqui a mensagem sobre queimar o incenso da adoração. E aprender. Uma das coisas que essa mensagem nos ensina, que antes que o incenso fosse subido ou subisse, havia, ou tudo começava no sacrifício do cordeiro, lá no átrio. Olha aqui para mim. Porque era o sangue do cordeiro, que era imolado lá no átrio, que era despejado no altar de incenso, com os carvões que eram tirados de lá, e o sangue era derramado. E quando o sangue era derramado dentro do altar de incenso com o incenso aromático, subia aquela fumaça. E olha que coisa linda, irmãos, dando spoiler aqui para vocês que não conhecem essa palavra. O único utensílio do templo que estava conectado com o Santo dos Santos era o incensário. E a última etapa de todo o sacrifício, antes da glória de Deus encher o Santo dos Santos, era o incensário. Só que a glória vinha, por quê? Por causa que o sacrifício foi aceito. Aí o que é queimar o incenso da adoração hoje? Eu vou te explicar. É chegar no culto, se ajoelhar, ou da maneira que você achar melhor. Eu gosto de ajoelhar e falar assim: Senhor, eu vim aqui nessa noite prestar um culto agradável ao Senhor. Por isso, Pai, eu te peço, Espírito Santo, vem com o teu fogo consumidor e consome toda a minha carne, toda a minha carnalidade, Senhor. Tudo aquilo que é em mim de pecado queima, porque eu não quero levantar desse momento aqui e cantar de boca. Eu quero oferecer um culto agradável ao Senhor. E na medida que eu me sacrifico ali, em reconhecimento ao pecador que eu sou, e ao levantar eu ofereço sacrifício de louvor e adoração, porque aí o sacrifício aí nosso hoje é o de louvor e adoração. O que vai acontecer? Esta adoração, ela vai subir como um incenso suave. É nesse momento, amados, que quando a igreja está neste nível, que este incenso sobe de adoração, que ele responde. E lembra da outra mensagem também que foi pregada recentemente? O que valida o culto é o fogo. Mas para o fogo vir, o sacrifício tem que ser aceito. Isso aqui, irmãos, é doutrina para você ser um adorador de verdade.
Isso aqui é uma mensagem para você entender que o culto que você veio prestar, é você que veio prestar e não assistir. Por isso que eu tenho feito há 18 anos uma desconstrução em algumas coisas. Você que é novo aqui, ó, ensinamento para você. Nunca mais diga assim, eu vou assistir um culto. Você não vem assistir um culto. Você vem prestar um culto. Se você entender isso, você não vai estar preocupado com o louvor que cantou, com a mensagem que pregou, porque você vai entender que você é parte do culto. Você é parte do culto. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Em quarto lugar, porque a nossa motivação está errada. Muitos têm como motivação a religiosidade. A sua motivação de ser santo é um ato religioso, que tem a ver com jejum. Aí você diz, não, eu sou uma pessoa muito religiosa, eu vou para os cultos, eu vou para as conferências, eu vou para a célula, eu jejuo. Ok. Irmãos, Deus não está nem aí para a nossa religiosidade. A nossa motivação de sermos santos é porque Deus é santo. Diga assim, a minha motivação de ser santo deve ser única e exclusivamente porque Deus é santo. Essa é a tua motivação. Não é porque o apóstolo convocou um jejum. Isso aqui faz parte do processo para você desejar, se motivar a ser santo, porque Ele é santo. Aí o jejum vai ter efeito. Aí, estar aqui, irmãos, vai ter efeito. Deixa eu pedir uma coisa para você aqui, tá, Betel? Se recusa a chegar no culto aqui e não sentir a presença de Deus. E quando você não estiver sentindo a presença de Deus, começa a buscar em Deus e cultuar a Deus aí no seu particular. Você vai ver como muda tudo, irmãos. Muda tudo. A gente começa a sentir a presença gloriosa do Senhor, aleluia. Então, não seja um crente religioso, porque Deus não suporta crente religioso. Sabe por quê, irmãos? Crente religioso, ele só faz o ritual. Crente religioso canta e adora só de boca. Só de boca. E Deus rejeita isso, irmãos. Certa feita Deus disse para o povo, em Isaías 29:13, o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Meu Deus do céu, que maquinalmente aprendeu. É sério, não é, irmãos, o negócio? Eu me lembro aqui, irmãos, de Isaías capítulo 1. Para mim, uma das passagens mais tristes da Bíblia é Isaías capítulo 1. Porque no capítulo 1 de Isaías, que o povo está, como ele está dizendo aqui no capítulo 29, que o povo só estava adorando a Deus de lábios, honrando Ele de lábios. Olha o que Deus disse para esse povo, gente. Eu não suporto o vosso culto. Você tem noção? Já pensou se Deus chegasse aqui para mim e para você e ficasse tete a tete comigo, com você, e dissesse assim, olha, eu não suporto o teu culto. Para você pensar aí. Para eu pensar. Como que você ficaria? Todo desconcertado, né? Eu também ficaria. O pecado de vocês está como uma enfermidade não exprimida. Imagina aí um furúnculo, aquela secreção. Era assim que Deus estava falando que Israel estava diante dele, vivendo uma vida impura,
uma vida distante dele. Eles cumpriam o ritual, mas a vida deles não era aquilo que eles professavam. Deus não suporta, irmãos, culto de quem não quer viver uma vida de santidade. E eu sei que isso choca, irmãos, mas é para chocar mesmo. Você tem que sair daqui hoje desafiado a viver uma vida santa. Isso aqui é evangelho, irmãos. Evangelho que fica te ensinando só que é triunfo, que é só prosperidade. Aí tu fica preocupado com esse negócio. Tem triunfo, tem prosperidade, tem. E bíblica, tem isso tudo de uma forma bíblica, abençoada. Mas Deus fala agora para você: se a nossa vida não for uma vida de santidade, diz o texto que nós lemos, ninguém verá Deus. Por isso que o texto é: esforcem-se. E a Bíblia está falando para nós nos esforçarmos, porque Ele sabe que para nós é um desafio. Não é fácil por conta dessas coisas que estamos falando. Então que a sua motivação seja apenas de ser santo, porque Deus é santo. E eu encerro esta palavra dizendo: muitas vezes nós não alcançamos a santificação, porque ainda não aceitamos o desafio de sermos santos. O louvor aqui em cima. Pergunta que o Espírito Santo nos faz nessa noite: vocês aceitam o desafio de ser santo? Para que a santidade aconteça, temos que tomar esta atitude. Deus tem o poder de nos santificar através do seu Santo Espírito. Mas se nós não fizermos a nossa parte, não alcançaremos. Escute isso aqui, tem a ver com a nossa predisposição. Agora olha só aqui, olha aqui para mim, irmãos. Você quer ficar um pouquinho mais chocado com a palavra de Deus? Eu acabei de falar para você do capítulo 1 de Isaías, que é triste aquele texto, da maneira que Deus está falando que o povo está. Agora, olha isso aqui, eu nunca tinha prestado atenção nesse texto aqui de Ezequiel 24:13. Deus disse para o seu povo assim, ó: te purifiquei. Ele disse que o quê? Purificou, né? Te purifiquei. Aí ele diz, continua dizendo: e tu não te purificaste. Meu Deus do céu. Está dentro do texto aí. É uma frase que está dentro do texto. Te purifiquei e tu não te purificaste. Será que isso te choca aqui nessa noite? Será que isso mexe com você? Em outras palavras, para a gente encerrar essa palavra, Deus está dizendo assim: que Ele fez a parte dele para nos purificar, mas nós em contrapartida não estamos nos purificando. É como se nós rejeitássemos. Estamos agindo assim como o povo de Israel agiu. O Senhor nos deu toda a condição de sermos santos. E a condição de sermos santos é por meio do seu Espírito, e por isso que precisamos buscar o enchimento. E a segunda maneira de sermos santos, que é a condição que Ele nos deu, é a sua palavra. Salmos 119, versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a palavra de Deus. Fiquemos em pé. O desafio está lançado, irmãos. E eu não vou te convidar para você vir à frente aqui. Nós vamos adorar com uma canção. Se você entendeu que o Espírito Santo de Deus está te confrontando para viver em santidade, basta você aceitar o desafio nessa noite.
e no seu íntimo você dizer para Deus: Senhor, eu aceito esse desafio, eu vou colocar essa palavra em prática, porque eu quero viver de acordo com a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.